Seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje é dia de trazer as minhas primeiras impressões desse livro publicado pela Verbo Publicações. Vale ressaltar que a Verbo Publicações também é parceira aqui do nosso canal. Acesse aí o site www.verbopublicações.com.br para você conhecer esse livro e outros materiais que vão edificar você através de estudos baseados na Palavra de Deus. Jamais Perecerão é uma análise teológica, histórica e exegética da segurança eterna dos salvos. É um livro escrito pelo pastor Tiago Veloso Titilo. Gente, é muito interessante porque esse material ele vai trabalhar o pensamento aí arminiano de 4 pontos com relação àquele último ponto do arminianismo, né? Muitos creem que o cristão pode perder a salvação dentro do arminianismo, mas existe a linha arminiana de 4 pontos que crê que o cristão eleito não perde a salvação. E o pastor Tiago, ele vai trabalhar dentro dessa visão. E a gente vai mostrar um pouquinho dentro das nossas primeiras impressões dessa obra muito importante. A gente não tinha uma obra assim em português e o pastor Tiago, de uma forma muito bacana, de uma forma bem profunda, bem exegética, histórica e teológica, traz a visão batista, a visão arminiana de 4 pontos, desse assunto tão polêmico que é a segurança eterna dos salvos, que muita gente conhece como a perseverança dos santos. Se inscreva aqui no nosso canal, segue lá o perfil da Verbo Publicações no Instagram, é o @verbopublicações. Tem também uma página no Facebook da Verbo Publicações, segue lá. E no site da Verbo você vai encontrar esse material e outros livros também, como esse, né? Todos podem ser salvos. Gente, esse livro aqui é muito bacana. É uma defesa da soteriologia batista tradicional. E a soteriologia batista tradicional é a soteriologia arminiana. E aqui a gente vai ter estudos, a gente vai ter artigos, a gente vai ter várias abordagens trabalhando um pouquinho sobre o pensamento batista tradicional com relação à soteriologia, que é a doutrina da salvação. E você, batista arminiano, vai gostar muito desse material. Um outro livro também, que é um lançamento da editora da Verbo Publicações, A Promessa do Oleiro, uma viagem dentro e fora do calvinismo, com comentários bíblicos. Esse livro, gente, é muito especial, porque nele você vai encontrar também uma análise do pensamento calvinista, e a gente vai ter também aqui alguns pontos bem interessantes com relação a algumas passagens bíblicas que parecem apoiar o calvinismo. Mas o autor ele vai mostrar dentro da visão arminiana que não, que a gente tem uma interpretação mais, vamos colocar assim, de acordo com aquilo que as escrituras trabalham. E a gente também tem um outro livro aqui que trabalha assuntos assim ligados também à teologia, fé e educação, um livro do pastor Tiago Titilo, que é a contribuição da reforma na área do ensino. É um livro bem pastoral, que também vai te ajudar muito na compreensão da mensagem da reforma protestante para os nossos dias. E também a gente tem aqui 2 livros muito especiais que vão trabalhar a escatologia. A gente tem aqui um livro do Amadeu Batista, Mateus 24 e a Queda de Jerusalém. A gente vai ter uma abordagem na visão preterista com relação ao texto de Mateus 24, e o autor explica um pouquinho sobre essa visão. Claro que é uma visão mais moderada do preterismo, né? Não é aquele preterismo extremado, tá? E a gente tem esse livro aqui que eu achei muito top, que é A Grande Tribulação, passado ou futuro. Então a gente vai ter 2 evangélicos debatendo essa questão, um na visão preterista e o outro na visão futurista sobre a Grande Tribulação. Gente, vale muito a pena para você conhecer essas linhas. Vamos então ter as primeiras impressões desse livro aqui do pastor Tiago Titilo, que é Jamais Perecerão, uma publicação da Verbo. Bem, pessoal, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui dessa obra do pastor Tiago Titilo. Jamais Perecerão. É uma análise teológica, histórica e exegética
da Segurança Eterna dos Salvos. Eu estou ainda fazendo a leitura desse livro, não é um review, mas dentro das minhas primeiras impressões eu achei que é um material de extrema qualidade. Aliás, todos os livros, né, nós recebemos aqui 6 livros da editora, mostrei aqui no início desse vídeo, todos os 6 são de excelente qualidade. Então, não é porque a gente recebeu os materiais que a gente vai elogiar, não é isso. A gente faz uma análise e a gente entende que de fato são materiais relevantes, sim, principalmente para o público evangélico arminiano, público batista, ou aqueles que querem ter um conhecimento da visão batista dentro da linha arminiana também, né? Então, esse material, ele é interessante porque não é um livrão grosso, pesado, enfim. E o pastor Tiago, ele aliou uma linguagem simples, mas ao mesmo tempo muito conteúdo profundo para você ter esse entendimento. Então, capa brochura, uma capa linda, olha que capa maravilhosa, muito bem feita, né? Então aqui a gente tem, olha só que legal, ele fez uma dedicatória para nós, ao pastor João Fonseca, dedico essa obra no desejo de que ela contribua para o seu crescimento. E já está contribuindo, pastor Tiago, glória a Deus, muito obrigado, viu? Então aqui a gente tem algumas informações, aqui tem uma parte do prefácio, né, na orelhinha. Depois a gente tem aqui a folha de rosto, perdão, uma publicação da Verbum, 2017, agora sim a ficha catalográfica. Então aqui tem todas as informações da editora, tem aqui a dedicatória do autor, né, que ele dedica a obra, agradecimentos. E eu quero chamar a atenção com relação ao sumário, né? Sabe o que é importante ressaltar nesse sumário? É um sumário muito completo. Isso é bom, isso é maravilhoso. Eu gosto de obras assim, com sumário completo. Então ele vai trabalhar 11 capítulos, em pouco mais de 150 páginas. Nos primeiros capítulos a gente tem prefácio, nas primeiras páginas, prefácio e introdução, e nos 2 primeiros capítulos ele vai definir o pensamento dele, e depois ele vai trabalhar um pouquinho a visão de Armínio, com relação à segurança eterna dos salvos, tá? E aí depois ele desenvolve isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, faz análise de passagens difíceis, levanta algumas objeções sobre a doutrina da segurança eterna dos salvos, são 2 objeções, e aí ele traz no capítulo 10 um pouquinho da parte da história da igreja, né, principalmente no período da patrística, e o capítulo 11 é um capítulo pastoral, pegando toda essa parte e aplicando de uma forma bem assim ligada à vida pastoral, no sentido de trazer edificação. Bom, o prefácio foi feito pelo Fausto Aguiar de Vasconcelos. A introdução ela é muito importante, porque aqui a gente já tem, nessa introdução, a linha de pensamento do autor, e o Tiago Titilo, ele segue a linha arminiana, mas ele segue um arminianismo de 4 pontos. Então ele faz algumas citações aqui de obras, e é um material que tem muitas notas. Então isso aqui é o conteúdo e abaixo as notas, tá? E são notas que trazem muitas explicações. Então, por exemplo, aqui nessa nota, ele traz uma explicação sobre quem são os arminianos de 4 pontos. Uma explicação muito completa. Inclusive ele traz aqui o pensamento dos batistas brasileiros, que é um pensamento arminiano de 4 pontos. Achei muito interessante. Inclusive a Convenção Batista Nacional, que é a vertente dos batistas renovados, também crê dessa forma, né? Mas atualmente a gente está vendo um pouquinho do calvinismo entrando também na Convenção Batista Nacional. Gente, então aqui ele traz a proposta. Olha só, a proposta desse livro é demonstrar que o arminianismo de 4 pontos representa fielmente a doutrina bíblica da salvação e não contradiz os ensinamentos de Jacó Armínio e seus primeiros discípulos. Para alcançar o intento supramencionado, a obra seguirá 3 aspectos: teológico, histórico e exegético. O aspecto teológico da obra se preocupará com a definição da doutrina da segurança eterna dos salvos no primeiro capítulo e será retomado no capítulo 9 com respostas às principais objeções a ela. O aspecto histórico da pesquisa também se dividirá em 2, uma análise do pensamento de Jacó Armínio e seus seguidores
E depois, no capítulo 10, uma apresentação das testemunhas patrísticas. E aí a gente tem também, além dessa parte teológica e histórica, a parte exegética, onde ele analisa textos bíblicos e no final uma abordagem apostal no capítulo 11, tá bom? Então, é dessa forma que o Tiago Titilo faz. Eu achei muito legal porque ele cita muitos teólogos. Então aqui no capítulo 1 ele traz uma definição da doutrina, né, que ele chama de segurança eterna dos salvos, que a gente conhece como perseverança dos santos, porque no arminianismo de 4 pontos, a gente tem uma diferença do arminianismo de 5 pontos. No último ponto, então, tanto o arminianismo de 4 pontos como de 5 pontos, crê na depravação total, crê na eleição condicional, crê na graça resistível, crê na expiação ilimitada, mas no último ponto eles vão diferir. O arminianismo de 5 pontos, tradicional, crê que o cristão, que um eleito, pode perder a salvação. A linha de pensamento do pastor Tiago Titilo crê que um eleito, um crente, não perde a salvação. Tá? E ele vai explicar. Primeiro ele faz uma organização histórica, e depois, no capítulo 1, ele traz a linha de pensamento dele, né, teológica, e ele faz algumas citações. A diagramação do livro é muito boa. Então aqui a gente tem o conteúdo do livro, e abaixo a gente tem notas de rodapé explicando alguns termos, algumas situações mais teológicas, mais profundas. O tamanho da letra é confortável, né? O número da página está aqui embaixo. Então esse é o conteúdo do livro, e abaixo notas, com uma letrinha menor, tá? E a partir do capítulo 2, aliás, o capítulo 2 ele desenvolve o pensamento de Armínio, que é um pouco complicado, porque Armínio não se posicionou bem sobre esse ponto, né, se o crente perde ou não a salvação. E aí o capítulo 3 ele desenvolve no Antigo Testamento, capítulo 4 no Novo Testamento, capítulo 5 ele vai desenvolvendo tudo isso, tá bom? Citando, passando um pouquinho para frente aqui, nos outros capítulos, né, a partir do capítulo 8, a gente tem a análise de passagens difíceis nas Escrituras, muitas que sustentam que o crente pode perder a salvação, e ele vai fazer uma análise exegética também. E como eu disse para vocês, nos últimos capítulos, ele faz também uma análise histórica com relação ao testemunho dos pais da igreja, a partir do capítulo 10. Mas a gente tem também, a partir do capítulo de número 11, a gente tem uma abordagem pastoral sobre esse assunto. E eu achei muito importante essa abordagem pastoral. Por quê? Porque a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente ensina essas coisas, né? Para não cair numa libertinagem, já que na linha de pensamento do arminianismo de 4 pontos, o cristão, o crente, jamais perderá a salvação. E aí tem uma conclusão, e ele encerra na página 154, 155, melhor dizendo. Depois a gente tem uma bibliografia, a gente tem um glossário aqui de expressões latinas e uma bibliografia de outras obras para agregar o seu estudo. E aqui a gente tem uma imagem do pastor Tiago Titilo, Tiago Veloso Titilo, pastor batista, né, especialista em teologia bíblica e sistemática pastoral pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro, graduado em teologia pelo Seminário Teológico Betel, licenciado em letras pela Universidade Estácio de Sá, concluiu o curso de grego pela Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro, leciona na rede estadual de ensino, no Seminário Teológico Betel e no Seminário Teológico Evangélico Peniel, além de escrever artigos e resenhas para revistas especializadas em teologia. E ele tem alguns outros livros, como por exemplo, A Gênesis da Predestinação na História da Teologia Cristã e Eleição Condicional, que é esse livro aqui que a gente já até apresentou no canal, fazia parte da coleção Arminianismo, um livro muito bacana também do pastor Tiago Titilo. Tá bom, gente? Então, que Deus abençoe vocês. Está aparecendo aí o site da editora da Verbo Publicações, para vocês conhecerem essa e outras obras também desta maravilhosa editora, que traz
livros para o público arminiano ou para você que quer conhecer um pouquinho do arminianismo clássico, inclusive o arminianismo de 4 pontos. Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.